Bom dia, galerinha. Ou bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Não sei em que momento você está assistindo a essa videoaula, mas eu quero dizer, primeiramente, que eu estou com saudades e que nós vamos, né, dar continuidade às nossas aulas a partir do último tópico que está faltando para sua primeira avaliação lá no seu livro didático, que é o tópico de níveis de linguagem. Tá bom, gente? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Pega teu caderno para anotar os pontos mais importantes e nós precisamos conversar um pouquinho sobre a linguagem. Como a gente já conversou em outros momentos, né? Só relembrando, a linguagem é a nossa forma de comunicação no dia a dia, correto? E essa forma de comunicação, ela pode ser tanto escrita quanto oral. Só que tem um detalhe, dependendo da situação social em que você está, essa linguagem, essa forma de comunicação, ela vai sofrer adaptações, correto? Por exemplo, você não fala da mesma maneira em uma exposição oral dentro de sala de aula, da mesma forma que você falaria com os teus colegas lá no pátio da escola na hora do intervalo. Para esses dois momentos sociais, você vai utilizar uma forma de linguagem adequada. É claro que para uma exposição oral em sala de aula, um gênero seminário, você vai utilizar uma linguagem mais formal. Já lá no pátio da escola, com os teus amigos, você já vai fazer uso de um outro tipo de linguagem mais desprendida de algumas normas, correto? Desprendida um pouquinho da gramática normativa, correto, gente? Então, dependendo da situação, do contexto, da situação social em que você estiver, essa linguagem aí vai dar uma mudada, perfeito? E essa modificação que você faz na sua linguagem faz com que você se torne poliglota na sua própria língua. Quem é que fala bem a língua portuguesa, professora? É aquela pessoa que domina a gramática normativa? Sim, claro que sim. Mas eu diria a você que a pessoa que domina o seu idioma assim, com excelência é aquela que consegue adaptar a sua forma de comunicação a diferentes momentos sociais. Esse sim é um grande falante da língua portuguesa. Perfeito, gente? Bom, partindo desse princípio que você precisa adaptar a sua forma de linguagem a diferentes situações sociais, vamos pensar aqui em alguns níveis de linguagem. Por exemplo, o primeiro nível de linguagem que você tem é a norma culta, que é aquela que é bem planejada, bem cuidada, privilegia a correção gramatical, segue a norma gramatical e você a utiliza em situações que pedem essa formalidade, correto? Já a linguagem coloquial é aquela linguagem que ora você preza pela gramática, ora você dá uma escorregadinha, correto? É aquele nível que você não se preocupa tanto, é uma linguagem mais espontânea, correto? Em que você faz uso de uma linguagem não preocupada com os padrões da língua. E por fim, né, dessa lista aqui que eu acabei de colocar para você, você tem a linguagem vulgar, que é aquela que é totalmente contrária à linguagem culta, não segue norma alguma e geralmente, assim, quem a utiliza são pessoas que não tiveram, né, acesso a norma padrão, correto? Ou se utiliza em um texto ou em alguma situação que tem uma intencionalidade, perfeito? Então, por ordem, assim, a gente poderia dizer que a linguagem culta, ela é aquela linguagem 100% padrão gramatical. A coloquial é aquela metade, fica entre a norma culta e a norma vulgar, né? Aquele 50%. E a linguagem vulgar é aquela que não segue nada, né? É aquela que não tem compromisso algum com a língua portuguesa.
portuguesa. Tranquilo, gente? E aqui você tem um exemplo de um contexto, né? Você tem aqui um surfista. Obviamente que quando você vai à praia, é uma situação social de você curtir, de você estar ali de férias, certo? Não tem obrigação de trabalho, ou uma preocupação. É uma situação social que não exige de você uma norma padrão. De repente você tá ali entre amigos e que, se você for falar padrão, de repente vão te taxar de metido, né? Enfim. Mas olha aqui essa situação, uma pessoa que vai pegar, né, uma onda falando desse jeito e vestido desse jeito, de terno e gravata numa praia. E ele fala aqui, né, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, olha só, né, que padrão inadequado, essa forma de falar, né, esse nível de linguagem utilizado inadequado ao momento social, que é um momento mais de férias, de curtição, de praia, correto? Aqui você tem uma música que eu fiz questão de destacar algumas expressões aqui em vermelho, para que você entenda que a utilização de expressões coloquiais para, né? Aliás, pra, né? Não para. E o uso dessas expressões, claro, na música teve uma intenção, né? Você vai levar um cascudo, é uma expressão coloquial do dia a dia. Se liga aí, é uma expressão do dia a dia. Pra, pro, enfim. Como eu havia dito, né? Que esse emprego dessas expressões teve uma intenção na música para dar mais uma popularizada, né? Para que a mensagem chegue na verdade, chegue a todas as pessoas, enfim, teve uma intenção na construção da música em relação a isso. Mas eu quero que você entenda aqui e olhe fixamente para essas expressões que são exemplos de expressões coloquiais. Tranquilo, gente? Um outro nível de linguagem que é importante a gente conversar aqui é a linguagem regional. É aquela que está totalmente relacionada ao espaço geográfico, ao ambiente geográfico. E no nosso caso aqui é a linguagem, o dialeto, né? A linguagem regional paraense. E nessa lista aqui você tem as expressões que o Brasil inteiro utiliza e as nossas adaptações para o nosso dialeto aqui paraense. Chega até a ser bem engraçado, né? A maneira como nós nos colocamos também e fazemos também brincadeiras entre a gente em relação a algumas expressões que nós utilizamos aqui na nossa região. Por exemplo, enxerido, assanhado, é mentira, olha já, né? Se deu mal, levou farelo, te abaixa, te acoca, né? Te acoca, né? Nem te acócoras, né? Te acoca. Se apresse, bora logo, e assim sucessivamente. É importante que você entenda que linguagem regional é uma linguagem adaptada ou uma linguagem que é utilizada, melhor dizendo, em um contexto geográfico específico daquela região, tá bom? Gírias, estrangeirismos e neologismos. As gírias são expressões que fazem parte da linguagem coloquial, mas que nem todo mundo que faz uso da linguagem coloquial as utilizam. Por quê, professora? Porque tem pessoas que preferem não utilizar gírias e isso aí é muito particular, tá bom, gente? Nós precisamos estudar, mas isso não quer dizer que a gente precise utilizá-las, né? É importante também você entender que as gírias, elas estão relacionadas a grupos sociais, né? Existem grupos sociais que possuem gírias internas para que as pessoas daquele grupo se entendam somente entre si, tá bom, gente? Então, as gírias é uma forma de comunicação de grupos sociais, por exemplo, de estudantes, surfistas, enfim, tá bom? Por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui, ó, sacou, valeu, foi mal, curti, partiu. Outro fenômeno de linguagem que nós precisamos estudar são os neologismos. Basicamente, os neologismos
tratam de criações de novas palavras ou de significados que são atribuídos, que são criados para uma palavra. Como assim? Por exemplo, o exemplo que eu vou dar não está aqui no slide, mas ouçam o que eu vou falar. Quando eu digo assim, a situação deu zebra. Quando eu falo que a situação deu zebra, a palavra zebra necessariamente não quer dizer o animal, correto? Quando eu digo que uma situação deu zebra, é porque realmente ela não aconteceu, né? Enfim, deu para trás, ou nós não fomos felizes, né? Naquela situação, não aconteceu. Tranquilo? O que aconteceu aí com a palavra zebra? Eu criei um outro significado para a palavra zebra. Tudo bem? Isso é um neologismo. É a criação de um outro significado para uma palavra. Mas os neologismos podem aparecer também a partir da criação de palavras que não existem no dicionário. Por exemplo, essa que está aí no slide e que vocês estão vendo. A palavra papalizando. Se você for ao dicionário, essa palavra não existe. Geralmente, a criação dessas palavras que não existem no dicionário são criadas por necessidades de comunicação, né? De repente, a pessoa que está falando não encontra uma palavra adequada para se expressar e ela acaba criando uma nova palavra que é inexistente. Por exemplo, João Paulo II reinventava a igreja papalizando com êxito. O que aconteceu aqui? Você juntou a palavra papa com a expressão lisando, que dá meio que uma ideia de processo papal, né? Como eu disse a vocês ainda há pouco, essa palavra papalizando não existe no dicionário, mas o falante, de repente, quem falou ou quem escreveu, se sentiu na necessidade de expressar o sentido da oração ou, enfim, do contexto a partir dessa palavra. Tudo bem, gente? Então, é importante que você entenda que os neologismos tratam de criação de novas palavras que não existem no dicionário e outros significados que as palavras acabam recebendo dependendo da necessidade de comunicação, como essa da zebra que eu acabei de citar a vocês. Um último fenômeno de linguagem que vocês precisam conhecer é o estrangeirismo ou os estrangeirismos, que tratam de empréstimos de palavras, expressões ou construções frasais de outros idiomas. Nós somos cheios de palavras assim, que nós tomamos emprestadas para nós, para nos expressarmos, correto? Como a palavra cheeseburger, deliver, china box, fast food, correto? Nós utilizamos no nosso dia a dia como estrangeirismos, como palavras emprestadas. Para finalizarmos a nossa aula, deixo com vocês a missão das atividades da página 70 e 71, que serão corrigidas, nós daremos o visto e faremos as correções referentes na sala de aula, perfeito? Então, vão adiantando aí na casinha de vocês, qualquer dúvida é só entrar em contato aí com a coordenação que a gente sana para você, tá certo, gente? Foi um prazer conversar com você de novo e fica aqui o meu desejo de revê-lo ou de revê-los o mais breve possível. Beijos, tchau, tchau, galerinha. Abraço.